Autoridade não nasce do cargo, nasce do impacto que você gera. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Virar Referência. Eu sou a Júlia Schiavi e aqui a gente conversa com pessoas que constroem autoridade não no discurso, mas na prática, com resultado, consistência e transformação real. O convidado de hoje é alguém que vem de uma base extremamente técnica, liderou operações complexas em indústrias de alta exigência, gerou impacto financeiro real e decidiu transformar essa experiência em um sistema de desenvolvimento de líderes e empresários. Vinícius Tassini é CEO e fundador da Aurea Mentoring System, especialista em excelência operacional, Lean Six Sigma e mentoria executiva. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Pode Virar Referência. Muito obrigado, Ju, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast contigo. Já pude ver vários outros episódios de pessoas que já são referência em suas funções. E é um prazer estar aqui contribuindo com os ouvintes do seu canal e que posso somar também com algum conhecimento que eu possa compartilhar a eles. Que bacana. E a sua trajetória, ela começa muito forte na área técnica operacional, assim, né? Como que foi o início dessa sua carreira? Vou trazer para você que também natural de Mogi das Cruzes, creio que você também seja, né, de Mogi. O meu primeiro emprego ele foi próximo ao mercado municipal, numa loja de queijos e pertences para feijoadas, e desde então ali a Dona Maria e o Ângelo, que são os proprietários da loja, eles puderam custear alguns cursos para mim, porque logo que eu saí do ensino médio com um curso técnico, ainda não tinha feito meu alistamento no Exército, e aí não tinha oportunidade no mercado que aceitasse alguém que ainda não recebeu a sua reservista, né? E aí eu comecei a trabalhar, não tinha cartão de crédito ainda, essas pessoas que são donos da loja até hoje custearam ali os meus primeiros cursos e capacitações na área de mecânica, até que eu entrei no mercado de operações, né? Então, o meu primeiro emprego ele foi na área de mecânica de usinagem. E aí, filhos de pais professores, né? Tanto meu pai quanto minha mãe sempre me instruíram muito esse caminho da educação e o quanto nós podemos extrair de boas práticas estudando. Consegui o meu primeiro emprego na área de mecânica, era uma empresa terceirizada que fazia usinagem de motores para uma empresa chamada MWM. Hoje, motores da GM recebem esse tipo de motor, né? Alguns outros motores, mas de equipamentos industriais. Fiquei por 3 anos nesse caminho da usinagem e sempre quis fazer graduação. E aí eu fui para o ramo da engenharia, a engenharia elétrica, porque na época imaginava que seria mais completo e como vem de uma formação de técnica e mecânica do Senai, eu precisava conquistar um know-how na área de elétrica ou eletrônica. E aí, por alguns mentores que passaram na minha vida, me instruíram ali com um caminho de engenharia elétrica. Me formei em engenheiro eletricista, mas nessa transição ainda na indústria de usinagem de motores, eu atuei numa outra empresa em Mogi das Cruzes mesmo, que faz adaptação de veículos especiais, que é a Ingesig. Eles fazem sirenes, sinalizadores, fazem adaptação do veículo, tanto na parte de comunicação visual, mas também na robustez do carro para poder ser um carro de polícia, uma ambulância, bombeiro, né? Enfim. Dessa área foi o meu primeiro contato com a área de qualidade e aí, consequentemente, também a área de excelência operacional e melhoria contínua. E como eu estava numa etapa da minha graduação que precisava fazer estágio, eu consegui o meu primeiro estágio na ACO, que hoje, em Mogi das Cruzes, para a maior parte dos moradores, é conhecida aí como Valtra, que é uma das marcas da ACO. E aí fiquei lá por 2 anos, quase 3 anos. Ali fui estagiário, efetivei como analista de melhoria contínua. E aí, de repente, antes da pandemia, eu consegui uma oportunidade para poder mudar de estado, morar no Mato Grosso do Sul, numa oportunidade da Suzano. A Suzano Papel e Nossa, Celulose. E aí, nessa época, eu namorava, pedi minha atual esposa hoje em casamento, nós fomos noivos para lá e fiquei 1 ano morando no Mato Grosso do Sul, trabalhando na maior planta de papel e celulose do mundo, em termos de produção, né, capacidade produtiva. Hoje tem algumas outras plantas que estão surgindo, da própria Suzano, mas ainda jovem ali, não tinha nem 30 anos, já assumi esse desafio de tocar um projeto tão grande como é o da Suzano. A Suzano ela tem plantas em Mogi das Cruzes, depois da aquisição da Kimberly, e aí eu pude também participar desse processo de aquisição, e foi um grande desafio estar por lá. E aí da Suzano, ainda assim com essa sede de crescer, de buscar o meu espaço, me tornar referência naquilo que fazia,
eu fiz algumas pós-graduações. Então, além de ter uma pós-graduação em processos gerenciais, eu fiz um MBA executivo em gestão empresarial, que era o background de finanças que eu precisava na época, principalmente para poder lidar com cargos de C-level, rotinas executivas que ainda me faltava vocabulário e entendimento sobre o que era falado nessas mesas, né? Fiz essa graduação e aí tive contato com uma grande consultoria, que é a Deloitte, que foi onde eu tive a minha passagem ali como consultor sênior de projetos capital e infraestrutura. É uma área dentro dessa consultoria, ela é hoje ela é, se não a primeira, ali a top 4 entre as consultorias de prestação de serviços do mundo. E eu prestava serviços ali fazendo o papel de implantação de programas de excelência operacional, mas para esses projetos de grandes magnitudes, né? Então, na Vale, programas de mineração, óleo e gás na Petrobras, outras de mineração também, como a Anglo, a MRN. Eram projetos muito grandes, que eu ali atuava como consultor sênior, tinha já pessoas abaixo de mim respondendo diretamente, e uma grande responsabilidade, porque também viajei o Brasil por essa empresa, implantando esses tipos de projetos. E já vou falar um pouquinho sobre o que são esses projetos e quando a gente fala de excelência operacional, o que significa isso. Ele já entra nesse assunto, mas daí nessa empresa eu consegui construir ali a minha senioridade sobre o tema excelência operacional, consegui implantar em culturas e segmentos diferentes esses métodos que eu fui buscando conhecimento e capacitações por fora. E além das graduações, né, eu me tornei Master Black Belt em Lean Six Sigma, que é o nível máximo ali de titularidade para quem gerencia tipos de projetos de Lean Six Sigma. E aí, contando um pouco dessa história do Lean, né? O Lean ele surgiu lá no sistema Toyota de produção no Japão, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, e tinha a intenção de tentar repaginar o país depois das bombas ali que caíram, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então, eles precisavam reconstruir, principalmente as empresas, que era onde ia sair o capital para poder voltar a economia do país girar. E aí, esse sistema, metodologia, eles utilizavam como modelo de filosofia. Então, não é à toa hoje que os japoneses eles são exemplos em comportamento, em hábitos saudáveis, em longevidade, justamente por conta dessa filosofia de vida que eles adotam. E as áreas hoje dentro das indústrias, copiando o que veio lá do sistema Toyota de produção, eles fazem uso do nome Lean, né, projetos de manufatura, mas é traduzido como melhoria contínua. E no japonês, eles melhoram continuamente todos os dias, seja do caminho para o trabalho, na volta para casa, nos seus hábitos diários, e as empresas adotaram isso como uma filosofia lá para melhorar principalmente a margem de lucro e faturamento da indústria, redução dos desperdícios internos, porque tem muita coisa que acontece no externo que nós não temos controle, e a pandemia foi um grande ensinamento que as indústrias tiveram que reformular ali para poder ainda continuar sendo lucrativa em um cenário tão caótico. E aí, essas áreas elas são muito requisitadas justamente para poder reduzir o custo operacional fixo e variável dessa indústria. E aí, atualmente, depois ainda assim, nessa vontade de crescer, eu consegui uma oportunidade, que é a atual que eu estou hoje, e na época eu também não conseguia viver o meu casamento, né, nessa transição que eu fui para o Mato Grosso do Sul, voltei, eu me casei, e aí em 2023 foi onde eu fiz 200 horas extras em 11 meses, emiti mais de 150 passagens de voos, e aí ficavam poucos finais de semana em casa, e eu estava conseguindo prover meu casamento, de certa forma, mas eu não estava conseguindo cuidar dele da maneira com que eu queria. E quando nós casamos, a ideia é de construir e viver com essa pessoa, né? Não é abdicar da nossa empreitada profissional, mas também é tornar parte desse crescimento. E aí eu precisei tomar uma decisão, que era sair da consultoria e encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E atualmente, hoje, eu estou numa grande farmacêutica, eu trabalho na Hypera, que é a holding principal, mas ela tem várias marcas abaixo dela, que é a Neoquímica, a Mantecorp. Alguns produtos você deve conhecer, que é a Buscopan, Buscofem, Engov, são produtos produzidos pela Hypera e hoje aqui em Alphaville atuo no prédio de pesquisa e desenvolvimento. E, em paralelo a isso, que hoje eu considero o meu plano A, é a Aurea Mentoring System, né, que é o meu programa de mentoria, que é pegar esse lastro de 13 anos de implantação de programas de excelência operacional, de envolvimento com
projetos de grande magnitude, de hard e soft saving, colocar em programas de menor amplitude, ali, de pequeno e médio empreendedor, essas práticas, essa metodologia, fazendo com que eles sejam mais lucrativos, que eles tenham menos desperdício e que não deixem muito dinheiro na mesa. Além desse trabalho que eu faço dentro das empresas, no B2B, a Aurea Mentoring System ela atua com pessoas que estão no CLT e hoje querem atuar com uma renda paralela. Então, geralmente são professores de universidade, palestrantes. E esse público, hoje, ele está ainda entendendo que o CLT é a sua segurança. Mas basta uma canetada e uma entrega de orçamento que precisa ser feito, que um grande executivo de uma empresa hoje, ele pode sair, e aí entendendo que o caminho de um CLT é ter aposentadoria com um teto de até R$ 9.000, ele que tem um padrão de R$ 30.000 de custo, ele não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. Então, o empreendedorismo na vida dessas pessoas, ele tem que caminhar paralelo, seja numa franquia, seja com um programa de mentoria, que hoje é o que eu defendo por ser escalável e com uma margem de investimento muito mais baixa, e uma margem de lucro também alta. Então, de tudo que eu capturei aqui para você e fiz um breve resumo, a minha trajetória profissional é essa, né? De 13 anos trabalhando com essa metodologia. Eu já estou há 5 com a Aurea Mentoring System, só que antes era uma empresa de consultoria e prestação de serviços de treinamento, então era uma empresa que vendia conteúdo, e eu entendi que o conteúdo ele tem que ser gravado, mas a implantação ela precisa ser individual. Acontece muito, né? Você vai numa imersão hoje, tem uma overdose de Acontece conhecimento. demais. Você vai lá, tem uma overdose de conhecimento e no dia seguinte aí, como é que você vai implantar tudo isso, né? É, Então, o programa de mentoria ele é importante justamente por isso, porque você conduz o seu mentorado a entregar e também com esse acompanhamento entregar o certo pela primeira vez, né? Não ter retrabalho, porque sim, isso aponta a redução ali de faturamento, é grana que você deixa de ganhar. é essencial. E você atuou em ambientes de alta complexidade, né? Desde indústria, operação, Sim. grandes projetos. E hoje você tem um cargo, querendo ou não, de liderança, porque você tem um empreendimento. O que que essa vivência te ensinou sobre liderança na prática? É muito importante, principalmente, não vou falar aqui para você do conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico ele não deixa de ser importante, porque é o que me trouxe até aqui, mas existe Vai muito também além, dentro né? isso, existe dentro do profissional a vontade de querer ajudar as pessoas. E o meu nome sempre foi atrelado a isso, os amigos, a família sempre fala, né? É o meu coach preferido, porque eu sempre estive atrelado à resolução de problema. Eu não vou dizer que isso é uma virtude, porque ela tende a ser, às vezes, um pouco intrusiva. Às vezes a pessoa ela não está te pedindo uma ajuda ali para resolver um problema, ela está querendo desabafar contigo. Mas ao longo da minha carreira, eu estive muito voltado a alguns problemas e sempre trouxe algum tipo de solução que ela era perene, sustentável. E aí, como trabalhei numa área de excelência operacional, que é ajudar essas áreas a resolver os problemas internos dela, encontrando a causa raiz, eu pensei também que isso poderia servir para as pessoas. E aí eu adoro fazer esse gerenciamento de pessoas. Então, uma pessoa que pensa hoje em ter um cargo de liderança, ela precisa primeiramente gostar de pessoas e do máximo extrair o melhor delas, né? Um líder ele não é para ser amado, porque em constante movimento a empresa ela precisa de entrega de resultado, mas ele precisa ser uma pessoa que vai extrair o melhor do profissional que está ali e que vai também transformar a vida dele de alguma forma. Hoje em Ocupando uma carreira dia, que então, é muito difícil. Hoje em dia, ocupando essa cadeira no CLT, eu tento trazer isso para o empreendedorismo, mas numa visão de que as pessoas que estão dentro de uma empresa, ela não tem que terceirizar a sua carreira para a empresa. Ela tem a possibilidade de construir um legado independente da empresa e das oportunidades que vão aparecer dentro daquela empresa para ela. Então, hoje, muitas pessoas que construíram conhecimento, aprenderam, investiram mais de 100 mil, 200 mil em conhecimento, numa graduação, em capacitações no exterior, e hoje fica retido a uma empresa que tem aquela cadeira disponível e não tem uma previsão de como essa pessoa vai evoluir, como ela vai crescer.
Então, o meu papel hoje como líder é mostrar esse caminho internamente dentro da empresa, ou até mesmo no empreendedorismo, mas que não fique limitado ao contexto que ela está inserida. Porque muitas vezes a gente encontra, né, eu encontro líderes no mercado que estão há 30 anos na indústria, mas que viveram os últimos 15 anos o mesmo ano, com poucos desafios. E aí ele acha que esse comodismo, essa zona de conforto, na verdade, passa de uma procrastinação que ele não quer evoluir, ele já não tem mais É tanta muito ambição. importante essa fase, né, de transformar a operação em uma vantagem competitiva que se dá, né? Não só da pessoa em si, mas também dentro da empresa, da liderança. Essa vantagem competitiva, você também vê bastante empresa tendo dificuldade de reconhecer, de trazer para o mercado, de trazer dentro da equipe, de juntar esse pessoal? Sim, é muito, muito notável, né? Em várias empresas que, se você buscar algumas empresas que fazem avaliação de como que está o clima, de como está a saúde da cabeça dos colaboradores, eles não conseguem reconhecer na proporção que esse colaborador entrega hoje. Então, o índice de turnover das empresas, ele tem se tornado alto, então profissionais altamente técnicos, especialistas no que fazem, às vezes vai para uma outra empresa por uma diferença salarial de R$ 200, ou às vezes nem tem diferença salarial, mas por conta de um desafio maior, ele acaba escolhendo a outra empresa. Eu também entendo o lado da empresa, porque ela precisa ser lucrativa e o mercado mudando, juros altos, é complexo ela ter reconhecimento financeiro a todo instante. Entendo que também a nossa geração ela é um pouco acelerada, querendo vivenciar 50 anos em 5 anos apenas, né? Já Tudo querem ser muito CEO, rápido, né? e não querem passar pela experiência, que ela é determinante. Uhum. Porque se você não tiver esse lastro profissional, a teoria hoje você encontra no chat GPT. E posso dizer para você, numa terra que hoje a inteligência artificial ela te traz o conhecimento que você necessita após uma pergunta que você realiza, qualquer conhecimento técnico hoje é commodity, então não é mais um diferencial que as empresas vão ter, porque se você souber fazer uma boa pergunta, a inteligência artificial, numa base de dados de bilhões ali de informações, pode te fornecer esse dado prontamente. Com Mas o que certeza. hoje é diferencial competitivo para as indústrias é você estabelecer para o seu colaborador um senso de inconformismo, sabe? De ele estar ali o tempo todo pensando que dá para melhorar alguma coisa dentro da empresa, mas que também não fique refém ao contexto que está inserido. Ele também é capaz de empreender. E hoje, se você puxar uma lista das pessoas que tiveram ali, aí eu até tenho um parênteses, sucesso, porque sucesso às vezes é É peculiar ali, relativo. para cá, É. ele é relativo. Mas pessoas que tiveram sucesso financeiro, que conseguiram conquistar ali o seu milhão, não foi através do CLT, foi através do empreendedorismo. Acertou alguma iniciativa e fez acontecer brilhantemente, né? Então, é o que eu costumo falar para as pessoas, o empreendedorismo ele não é para todo mundo, e se fosse para todo mundo e fácil, todo mundo faria, né? Então, É verdade. é importante sinalizar isso. E tá tudo bem, se a pessoa quer seguir uma carreira no CLT, ela tem esse direito de escolha, mas entende-se que tem um limite para Uhum. isso, Existe né? o famoso intraempreendedorismo, né? Que é você se dedicar dentro da empresa, crescer. Isso é muito comum hoje em dia. E o que você falou da nova geração, que é tudo muito rápido, às vezes os líderes acabam perdendo esse gap, né? Qual que é o maior erro que esses líderes cometem, sob pressão? Quando tá acontecendo muita coisa, tem que resolver muita coisa, ainda tem que lidar com pessoas. O que você vê Sim. acontecendo muito com os líderes? O que eu vejo, e também não tenho dó da liderança, hoje faço parte também de uma cadeira de liderança, são os desafios. Por isso que o salário diferencial competitivo de um gestor, ele é um pouco maior devido à responsabilidade que ele tem na vida dessas pessoas, tanto na entrega do resultado da empresa, porque a empresa ela precisa ser lucrativa e para que ela continue viva, mas também precisa valorizar o capital humano.
O erro que eu mais observo é justamente de não ter um canal aberto para poder ouvir as dores desses colaboradores, mas eu não vou dizer que é abrir um muro de lamentações, porque todo mundo tem problema, né? Mas você conduzir a sua equipe e deixar esse canal aberto de escuta ativa em prol de melhoria, tentando olhar o lado da empresa, mas também olhar o lado do colaborador que também tem as suas razões, né? Então, Criar um ambiente sem ser tóxico, né? Ter ali uma performance equilibrada, né? perfeito. Um líder que ele tem ali a titularidade de um bom líder é justamente esse que é capaz de ouvir, mas também capaz de pressionar e dizer o que precisa ser dito para o colaborador. E existem formas Exatamente. para você dar um feedback para um colaborador. Não é falar qualquer coisa e a qualquer forma. Então, principalmente estando numa empresa, quando você não entende o laço familiar, pessoal dessa pessoa, você precisa ter empatia, mas não dá para também ser um líder que vai ser amado, que vai ser vangloriado, porque senão você não vai ter pressão nas pessoas e não vai conseguir extrair o melhor delas para um resultado. E eu não falo do resultado da empresa, é um resultado para ela mesmo, como profissional. É, Acredito que todo mundo acorda cedo, não com a intenção de não entregar mais ou menos, sabe? Se essa pessoa ela for moldada por um líder ali que consegue extrair o melhor dela, com certeza vai trazer a motivação dessa pessoa de querer entregar o melhor não só para a empresa, mas para ela como profissional. com certeza. Até mesmo os soft skills que a gente fala bastante dentro do mundo corporativo, né? O autoconhecimento, esse autodidata mesmo, entender o que está rolando para ser um melhor profissional, né? E muitos profissionais excelentes, tecnicamente, às vezes acabam travando na hora de se posicionar. Acontece muito a partir da comunicação, né? Porque você falou, você era muito técnico no início da sua carreira. E aí você teve que se desenvolver, lidar com pessoas, e a comunicação sempre esteve presente, né? Por que grandes especialistas técnicos, quando se torna mentor de líderes, têm essa dificuldade? Qual o maior desafio que você passou por isso? O maior desafio voltado a desenvolvimento de pessoas quando a comunicação ela não é presente naquele colaborador é um desafio grande porque às vezes ele vai querer trabalhar sozinho, não vai querer ter interação com outras pessoas e vai Sim. querer também entregar tudo sozinho, ou seja, não é escalável. Então, uma pessoa que hoje ela se comunica muito bem, ela consegue vender a sua ideia, tem um poder de influência e negociação que faça com que a ideia dela vá mais à frente, ela vai ter um diferencial competitivo maior do que os demais que não tentam utilizar a comunicação a seu favor, porque é normal ter dificuldade, né? Ninguém nasceu Nasceu sabendo pronto, né? falar em público para poder apresentar uma ideia. E um dos maiores desafios que eu tenho é justamente da pessoa que tem essa dificuldade na comunicação, mas eu crio esse ambiente para que ela possa treinar. Então, se antes de ela dar um treinamento de algum conhecimento específico que ela domine para dentro de uma área, ela vai dar para mim, para a nossa equipe, ou até mesmo dentro da casa dela, se ela tiver esse recurso, né, disponível, pessoas que morem com ela para ela poder aprimorar, mas também existem cursos hoje no mercado de comunicação oral escrita que ela pode desenvolver e a gente acaba direcionando. Quando a empresa tem recurso, ou quando ela faz uma seleção de pessoas para se desenvolver, às vezes tem um treinamento em company também. Então, a comunicação ela é mais difícil, principalmente quando a pessoa não quer, né? Então, tem pessoas É, também que não querem. E aí, geralmente, ela torna um caminho de um cargo de especialista. Então, ela vai para uma vaga no qual ela entende muito sobre o que ela faz, só que ele tem um teto. Ele vai ser especialista sobre um tema e ele não vai conseguir, talvez, subir dentro de um nível empresarial, né? Então, às vezes, ele é especialista no que faz, só que dentro de um cargo de uma empresa hoje, quem tem o maior salário hoje é um CEO de uma empresa. E o CEO, sim. ele justamente, ele comunica essa estratégia, ele comunica com os acionistas. Então, para um cargo de especialista, ele se torna limitado em crescimento. Mas está tudo bem, eu conheço muitas pessoas que gostam de ser especialistas e não tem nenhuma vocação e também não querem, sabe? Se tornar um comunicador, ser um gestor de pessoas, né? Tá tudo bem também, tem espaço para todo mundo.
É verdade. Dentro de uma empresa, dentro do mundo corporativo, existem muitos cargos, né? Saber onde você se encaixa melhor. E Isso. para você, como mentor mesmo, né? Como coach, como muitos falaram, o que diferencia um líder comum de um líder que gera cultura dentro da empresa, gera proatividade ali, motivação entre o pessoal? O líder que se destaca e que tem esse título de um bom líder é justamente aquele que lidera pelo exemplo. Então, ele sendo o exemplo das pessoas que estão abaixo dele, torna ele um líder competente a transformar e inspirar outras pessoas. Então, hoje, como mentor de carreira, como mentor de indústria, como mentor de empresários, dar o exemplo de como se posicionar, dar o exemplo também dos resultados que eu alcancei, faz com que essas pessoas que estão na mesma ambiência, que estão no mesmo movimento e energia, queiram conquistar as mesmas coisas. Então, se você está num ambiente que ele tende a te puxar para baixo em resultado, a não praticar exercício físico, a ter os 5 anos de sofrimento para depois ter 50 anos de dor, esse tipo de líder ou esse tipo de ambiência, ele pode te quebrar, né? Então, o líder hoje, ele tem que, primeiramente, ser exemplo da sua equipe e também tracioná-los com mão na massa, né? Então, um líder, geralmente, ele vai ficar delegando as atividades com uma frequência, mas também quando a equipe precisar dele, ele precisa se posicionar. Ele precisa comprar ali a briga, ou uma discussão, uma conversa difícil, né? Por isso que existe esse diferencial salarial no mercado devido às responsabilidades que esse líder tem no mercado. Mas se fosse para Sim. resumir, ter a liderança como um exemplo. Então, através disso, os líderes eles se tornam destaques por isso. Entendi. E é interessante pensar nisso porque você falou de atividade física, ser o exemplo no dia a dia também, né? Que você aplica para a sua vida pessoal mesmo. E como que foi para você no meio desse turbilhão de emoções? Porque casar não é nada fácil, né? Tanto financeiramente, tanto emocionalmente. Como que foi para você mudar de emprego, mudar de cidade, se adaptar? É, e ter essa a companhia junto da sua esposa hoje em dia e saber que tudo ia dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Como que foi pra você? Você teve algum cuidado com a sua mente? Você acha que tá certo ter um equilíbrio? Porque alguns já disseram que equilíbrio não existe. Que equilíbrio vai depender do seu principal motivo do mês ou do ano. Como que foi pra você? Olha, num primeiro momento foi complexo, porque na ascensão da minha carreira profissional, eu precisei escolher um emprego, precisei escolher estar dedicando muitas horas para ele, para que eu pudesse construir hoje o patrimônio e a estabilidade que eu tenho, tanto no empreendedorismo quanto na minha cadeira hoje de CLT. E ter a Andiara, minha esposa, como parceira em tudo isso, foi a base de muita conversa, sabe? Então, eu tenho uma transparência muito grande com ela sobre o onde nós vamos e o como nós vamos fazer para poder chegar até lá. E se não tá bom para mim ou para ela, a gente precisa ajustar a rota. E Sim. naquele primeiro momento foi um preço a se pagar, né? Então, para poder fazer uma festa de casamento que não é barato, a gente tinha sonhos, então tinha o desejo, tinha o que dava para fazer e tinha o que, não vamos fazer porque não compensa. Então nós também conseguimos dar voz para esse sonho. E aí foi tudo na base da conversa. Ela também tem uma carreira hoje, a Zelar, né? Ela é fisioterapeuta na área de reabilitação neurológica. Então, ela tem um currículo de nome e ela contribui com muito de todo o patrimônio que nós estamos construindo. Mas sempre foi a base de uma comunicação muito clara e aberta. Então, para quem for nos ouvir depois desse podcast, ter o seu parceiro ali pagando o preço no começo de tudo que está sendo construído, pode ter certeza que no final vocês vão desfrutar do que foi construído, né? Então, Uhum. é mais do que justo, né? A pessoa está contigo ali no início pagando o preço da ausência, da quantidade de horas trabalhadas, e no final, quando o patrimônio for construído, você chegar ali no seu sonho realizado, ela também fazer usufruto disso. Então, as coisas só deram certo na minha vida, porque eu tive uma parceira que me apoiou na nossa visão de longo prazo,
mas também até um recado que eu deixo para as pessoas, é você ter uma visão clara do que você quer e não deixar a empresa decidir por você. Eu tenho muitos amigos hoje que pode futuramente estar vendo esse podcast, está alocado numa área remota do Brasil, trabalhando numa empresa, longe da sua família há 4 ou 5 meses já, voltando periodicamente para poder visitar os filhos, então está perdendo a vista dos filhos crescerem, e aí cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, Uhum. o meu momento de construção de pagar o preço já aconteceu há uns anos atrás. E eu tive essa comunicação e o apoio da minha esposa. E hoje eu tenho uma ciência muito grande que se a empresa me direcionar para um caminho que está distante da minha visão de médio e longo prazo, eu não vou aceitar, porque eu estou muito ciente do que eu quero para mim. E eu acho que as pessoas, quando contratam o serviço de mentoria, ela justamente está nesse em cima do muro. E aí, quando eu entro na vida dessa pessoa com uma metodologia, organizando o que ela construiu ao longo dos 20, 15 anos de experiência profissional, e que muita pessoa quer ainda chegar num nível de vida que ela conseguiu chegar, é nítido que ela para de trabalhar para a empresa do CLT e vive do empreendedorismo, ali ensinando o que ela aprendeu ao longo da sua carreira. Um exemplo que eu posso te dar: existem advogados que eu conheço que estão para entrar no meu grupo de mentoria, e eu tenho uma advogada que está comigo hoje. Ela construiu um legado em 20 e poucos anos de advocacia, mas também construiu clínicas multidisciplinares. E aí, quantas pessoas querem ter a carreira que essa advogada que hoje está comigo no meu clube de mentoria construiu? Então, existem muitos advogados no Brasil que querem aprender com ela a conquistar o que ela conquistou ao longo da vida. Só que se ela não tem esse método estruturado, ela fica parada, ela fica ali com o conhecimento estagnado. E até uma frase que o Cortella menciona, né? Ele fala que o conhecimento, quando não compartilhado, ele se perde, né? E a única maneira que nós conseguimos ficar nas pessoas é através de construção de legado, de passar conhecimento, de ser motivo de transformação na vida dessa pessoa. Então, meu, é isso que eu tenho para te dizer assim sobre os desafios e como aconteceu na minha vida com a minha esposa, né? E como a gente Sim. planejou esse caminho. E também pensar que quando a gente tem essa mudança de cidade, ainda mais focado num casamento e focando na carreira, a gente perde muitas amizades, né? Tem muito uma transição ali de ver quem tá com você, qual que é a sua prioridade, como que você pode melhorar a situação atual. Então isso é muito bacana de se ver, porque geralmente a gente olha, nossa, o Vinícius, ele é coach, ele tá lá em Alphaville, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas como que ele passou por isso tudo, né? Será que teve os altos e baixos que todo mundo acaba tendo, mas não compartilhando, né? Então isso é bacana de você trazer. E eu adorei a sua história, como que você chegou até aí, desde a empresa até trabalhando em empresas técnicas, até cargo de liderança, né? E hoje, como que você ajuda esses líderes dentro de empresas? Você ajuda a se tornarem empreendedores também? Conta um pouquinho melhor como que funciona isso tudo. Hoje, a ideia da Aurea Mentoring System é atuar em alguns pilares, né? Um deles é o de posicionamento. Então, se você quer evoluir na sua carreira profissional, mas não está posicionado a conquistar esse próximo nível, você vai ficar estagnado na cadeira que você está hoje. Então, fazer usufruto do LinkedIn e também construir a sua autoridade através do seu posicionamento é um dos pilares que eu atuo. Isso para, vamos falar, para profissionais que estão atuando com CLT hoje. Construção também de times comerciais e conhecer sobre o processo de venda, porque dentro da empresa ou no empreendedorismo existem duas partes: a área que constrói o produto e a área que faz a empresa ser lucrativa através das vendas. Então é muito importante que essas pessoas entendam que venda faz parte da vida dela, não só porque ela não é da área ou porque ela não está empreendendo hoje em dia vendendo um produto, mas ela se vende o tempo todo, ela vende a sua iniciativa, ela vende o seu cargo, ela vende a sua carreira, e se ela não conseguir entender que venda faz parte da vida dela, ela vai ficar estagnada também. E a tendência é a cada vez mais as pessoas entenderem que não gosto de venda. Por quê? Lá atrás existe um preconceito dizendo que quem é vendedor é o cargo
é o subemprego, né? A gente escutava É, muito atrás. Ah, se você não estudar, você vai ser vendedor de determinado produto. Eu ouvi isso também. É uma visão muito antiga sobre as coisas, mas se eu entendesse que naquela época a venda era algo muito importante, hoje eu estaria talvez muito mais avançado do que eu estou. Então, estruturar times comerciais e mecanismos de vendas para que o empreendedor consiga vender mais e ter maior faturamento, e também para a pessoa ali, principalmente hoje o meu público é gerentes, diretores, né, C-levels de empresas, entenderem que ele precisa se vender o tempo todo. E que se hoje a empresa dá uma canetada dizendo que ele não está mais fazendo parte do quadro de funcionários, como é que ele faz para poder manter uma vida ali de custo médio fixo de R$ 30 mil mês? Não consegue, entendeu? Esses são uhum, dois pilares que eu friso muito, que geralmente quando contratam a minha mentoria, nos primeiros 3 meses ela já consegue ter ROI olhando para esses dois pontos, que é o posicionamento e a parte de vendas. Mas também existem outras coisas relacionadas também, que é a comunicação. Hoje, a pessoa também, quando compra minha mentoria, também como parte de construção do posicionamento dela, ela participa de um podcast comigo aqui em Alphaville, que está para ser lançado. Eu já que tenho 9 episódios bacana. gravados, sim. Já tenho episódios gravados que estão para serem lançados, né, desses mentorados que estão entrando no meu programa e de entender que ele não precisa, do colaborador CLT, ele não precisa terceirizar a carreira dele para a empresa, que ele também consegue, ao longo desses anos construídos de muito conhecimento técnico acumulado, ensinar outras pessoas, né? Então, tem conhecimento técnico que eu aprendi no ramo de papel e celulose que não existe faculdade para isso. Não existe curso técnico para isso. Então, como gerir projetos numa área de papel e celulose, como gerir projetos numa farmacêutica. Uhum. Existem alguns conhecimentos de professores que estão atuando nas universidades, mas são poucos que trazem estudos de caso. Agora, quando você tem um mentor que já vivenciou isso na prática e pode te tirar do CLT e construir o seu clube de mentoria também, faz super sentido. Com Né? Então, certeza. isso serve para qualquer profissão, né? Eu falo para barbeiros, né? Existem barbeiros que estão melhores posicionados e barbeiros que ainda estão começando. O que, que esse daqui que está melhor posicionado aprendeu ao longo da vida dele, que ele pode contribuir e acelerar o passo desses outros barbeiros? Sem visão de concorrência, mas sim de transformação, de inspiração. E cada vez mais esse líder, ele sai, esse líder do próprio negócio que eu falo, né? Uhum. Ele sai de uma posição operacional, que hoje o barbeiro corta cabelo, e ele vai para a construção de um academy ali, que ele vai construir uma metodologia de corte específico. Hoje aqui em Alphaville tem o seu Elias, né, que tem... hoje ele nem corta cabelo mais, o business é de ensinamentos, de visagismo, né, de estruturar um projeto para uma pessoa, atender famosos. É ter uma Isso serve visão, para né, estratégica também, sim, né? sim. Isso para dentistas também, né? Que tem Isso. dentistas mais posicionados e tem dentistas que ainda estão no início. Qual que é o caminho que ele deve seguir para poder talvez pegar alguns atalhos, né? Não sofrer ali na dor, né? Uhum. Então, eu Com programa de mentoria. certeza. Funciona muito melhor quando a gente já entende o mercado do que só a teoria, né? Que trazem da faculdade, muito raso, né? Do que tem realmente disponível no mercado. E, Vinícius, a gente fala aqui que não precisa ter milhões de seguidores para se tornar uma referência, para fazer. Ser referência no seu trabalho, no seu nicho, na sua área, na sua família. E eu quero te perguntar, o que, que te torna referência hoje? O que, que você acredita que te torna referência? A referência hoje ela é dada pelo o resultado e a transformação que você gera na vida dessas pessoas. Então, se tiver uma pessoa me acompanhando nas minhas redes sociais e eu estiver transformando a vida dela através do meu conteúdo, através da minha metodologia, ela está sendo um ser humano melhor, que seja 1% a cada dia, eu vou estar feliz e transformado. Um dos insucessos da minha carreira, que eu acho que é bacana também compartilhar, é de me importar muito com o que os outros iriam achar, né? Então, o blogueiro, a pessoa que está tentando construir, tentando ser coach, né? A gente escuta de tudo nisso. Só que eu prefiro muito ter lá 300 pessoas como hate, como hater, né? Como pessoas que não querem ver o meu crescimento, mas eu ter ali 3, 4 pessoas que eu estou transformando a vida delas de alguma forma. Não estou falando só financeiramente, que isso é uma coisa que naturalmente ela acontece,
mas também trazendo tempo para ela poder curtir com a família dela, ver os filhos crescerem, ter autonomia de escolha sobre o que vai ser a carreira dela, para onde que o negócio dela vai seguir, e que ela cada vez mais esteja focada em construir um legado, né? Às vezes a pessoa ela abre várias frentes, ela quer ser professora, palestrante, ela tenta abrir uma empresa de educação, ela quer se lançar no mercado digital e ela acaba perdendo foco. E o que eu trago no meu programa de mentoria também é esse foco, né? E para ser referência, eu posso te trazer alguns números também, né? Com 31 anos que eu tenho hoje, anualmente eu já faturo 6 dígitos anuais e tenho 5 pessoas ativas no meu programa de mentores, né? E ao longo desses 13 anos já entreguei mais de 180 milhões em projetos de redução de custo. Então, por ser engenheiro eletricista, né, então ainda tenho uma bagagem sobre como eu posso tornar uma empresa mais eficiente em energia, como eu posso criar projetos para poder minimizar problemas por defeito de qualidade numa empresa. E qualidade está associada a tudo, seja num restaurante ou numa lanchonete, mas também em grandes multinacionais ali que tem um produto como matéria-prima, um produto de ponta, né, como uma automotiva hoje. Que bacana. Então, nesses 31 anos de vida que eu tenho hoje, né, eu tive bons mentores, né, começando pelos meus pais. Eles me ensinaram muito do que eu sou hoje, tanto em caráter, em intenções, mas ser uma referência hoje é de ter uma pouca idade, perto de alguns dinossauros que eu conheço por aí, de 50 anos, que às vezes o que eu tenho de idade tem de experiência em fábrica, e eu ainda consigo transformar a vida deles, porque eles são pessoas ensináveis e que não sabem de tudo e entenderam isso, que o conhecimento nunca é demais, E e que se tem alguma coisa. atualizações, né? Isso, tem É. muita atualização também. Então, me tornar diferencial é isso, né? Estar numa posição hoje com um CLT ali coordenando equipes de excelência operacional numa farmacêutica que é líder também no mercado e no ramo do empreendedorismo através de um clube de mentoria. Queria citar aqui também, né, que agora tá gravando, né, a gente tinha conversado aqui nos bastidores, mas o meu clube ele está associado a Mentor League Society, do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, que hoje também é o meu mentor direto, com o Leonardo Toledo na SHP, que eles sim são sócios da Mentor League Society, e através da conquista ali de fazer parte da SHP, eu tenho acesso a toda a Mentor League Society, então ao Joel J, ao Flávio Augusto e ao Caio Carneiro, né, que são cofundadores da Liga dos Mentores. E isso também, né, a associação de imagem e o que eles têm construído de positividade para minha vida, nossa, não está escrito. Eu teria que gravar até um Precisa outro ter podcast. mentores, né? A gente precisa ter alguém de referência, porque senão a gente não consegue crescer, não consegue ter essa autonomia, essa visão, até mesmo construir um pensamento, né? Isso é Perfeito. muito legal. A gente está sempre em constante evolução, né? Sim. Os mentores, eles servem para toda a nossa vida, né? E eles vão antecipar algum caminho, porque ou eles já viveram, ou eles adquiriram conhecimento de pessoas que já viveram e estão querendo multiplicar isso na vida. Então, como Exatamente. psicólogo, né? O psicólogo, ele lida com muitos problemas das pessoas, né? Ainda mais num momento de muita conexão, as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas. O psicólogo, ele faz o trabalho dele muito bem feito, mas ele também precisa passar por terapia. E com o mentor também não é diferente, né? Eu sou mentorado por outras pessoas e tenho mentorados comigo, então precisa ter essa congruência, sabe? Eu não Sim. aprendi tudo sozinho. E quando eu também não souber, até costumo dizer, né? Pode jogar aqui no meu colo que eu vou aprender para poder resolver, né? E também fazer parte da Mentor League Society como um associado através do CHP me traz essa rede de networking e apoio que eu posso pegar um profissional hoje de um nicho que ele desenvolveu 15, 20 anos de carreira e trazer para o meu clube de mentoria para poder dar uma palestra, para poder dar um direcionamento de alguém que comprou o meu programa de mentoria, mas não é o meu core business, entendeu? Uhum. Então, É ter uma mentor. parceria, né? É o network, é o poder do network mesmo. É muito bom a gente ter essa visão. E networking é para a vida. Eu acredito que não só quando a gente é empreendedor, mas principalmente quando a gente é empreendedor, a gente precisa muito gostar de pessoas, de estar à frente, de entender a necessidade do outro, né?
Vinícius, foi incrível essa troca, esse bate-papo, entender melhor todo esse background que você tem. E acredito que para todo mundo que está ouvindo, mesmo se for empreendedor, líder ou até mesmo técnico, saiba melhor onde a gente está chegando, né? Onde a gente está indo para o resultado, querendo alcançar, para ter uma visão mais ampla de todo o processo, de todo o caminho que a gente percorre. Para finalizar, Perfeito. você quer passar alguma dica, alguma orientação? Onde que a gente pode te achar, além do Aurea Mentoring? Onde que a pessoa pode tirar uma dúvida, conversar com você? Um recado que eu gostaria de dar, e até uma replicação de informação sobre o que o Flávio Augusto fala muito, o mais conhecido ele vence o melhor. Ou seja, se você está preocupado com o que os outros vão achar sobre o movimento que você está criando hoje, não se preocupe com o que eles pensam, porque tem muita gente que é pior do que você no que faz, mas por ela estar alinhada com um timing de movimento, ela está na sua frente já. Então, se você está pensando em iniciar algo, não se preocupe com o que os outros vão pensar. E geralmente essa pessoa que te traz uma crítica, ela não construiu nada ao longo da vida dela. E se ela está preocupada em dizer que o outro não vai dar certo, é porque ela tem tempo de sobra para poder ficar ali onerando a iniciativa do outro, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, se você tem a iniciativa de ser empreendedor ou de dar um passo na sua carreira, tome essa decisão agora e não terceirize essa decisão para ninguém. E para me achar, né, pode me encontrar através do LinkedIn, através do meu nome, Vinícius Tassini Chaves. Eu sou CEO e fundador da Aurea Mentoring System. E através das minhas redes sociais. Eu tenho um perfil pessoal Vetassini, que ali tem o meu lifestyle, né, o estilo de vida, a minha vida com a minha esposa, né, o que eu posto para vocês. E o meu perfil profissional, que ele vai ter um conhecimento, uma bagagem um pouco mais técnica, que é o aurea.mentor no Instagram. E aí, logo mais também com os episódios de podcast, mas aqui também contigo. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Vinícius, mais uma vez. Para você que está ouvindo o podcast, curte, dê 5 estrelinhas no Spotify, se inscreva no YouTube, comenta o que achou. Vai procurar lá o Vinícius, que ele realmente tem uma trajetória incrível. O LinkedIn dele tá ótimo, gente. Tem muita informação. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.